Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor do jornal A Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Até ser produtor dos espetáculos de Roda Bota Fora e dos Primos, Gonçalo Nunes, conhecido por Bolinha, fez um pouco de tudo, incluindo stand-up comedy. Quem já trabalhou com ele diz que não é um produtor clássico, que tem prazer por desenvolver as ideias e os conceitos com os próprios humoristas. Através da produtora Freak Show, criou o Cubo, um projeto com António Azevedo Coutinho, Ricardo Maria e Vítor Sá, que conta já com uma minissérie e um podcast, o Cubinho, disponíveis no YouTube. Mas a estreia do espetáculo em si vai acontecer ao vivo dia 11 de abril no Teatro Vilaré, em Lisboa. Humor à primeira vista. Muito bem-vindo. Gonçalo ou Bolinha? Já agora? Bolinha, Gonçalo Como é não que, dá, pá. como é que... então vou dizer Bolinha. Porque às vezes não respondo já. Sério. Mas os teus pais chamam-te Bolinha? Às vezes. Yeah. Ok, Portanto, já está. Então sim. Estás à Normalmente vontade, tento tratar pelo nome próprio, mas sendo assim, Bolinha até ao final. Não achem estranho. Muito bem-vindo, obrigado por Obrigado teres eu, vindo. pá. E já que não costumas aparecer muito em entrevistas, portanto, Não. obrigado. Aproveita bem esta, que em princípio é a última. Vou tentar. Correu tudo bem. E eu sei que estamos num podcast de humor e já vamos falar, obviamente, do Cubo e de todos os teus projetos. Mas antes queria conhecer aqui um bocado o teu gosto pela música. Queria saber se ainda sabes tocar o hino da alegria na flauta. Olha, eu estava a contar com essa. Pois. Estavas a contar com esta? Estava sim, senhor. Aí, pá. Estou mesmo à rasca para me sentar na sanita. Tenho a certeza que não vem coisa bonita. Eu sei que vai ser castanho, mas o tamanho eu não sei. Quando o cocó cai na pia, o salpico arrepia. Falta falta só mais um. Uso papel de 4 folhas, não arranha. Com papel simples a unhaca vem. Mas sabes o que é mais giro? Não. É que eu lembrava-me perfeitamente deste momento do Portugal Tem Talento. Mas Já viste? perfeitamente. Tipo, de ser puto, já não sei, isto foi em 2011, na altura nasci com o Portugal Tem Talento, que foi a primeira versão do Got Talent, que entretanto está na RTP. E eu lembrava-me perfeitamente disto e da reação do Zé Diogo Quintela incluído. Que ele diz depois de... Então vocês aproveitaram-se do facto de humoristas Código. não podem interromper outros Exatamente. humoristas a falar de cocó. Como é que isto aconteceu? Eu vou-te ser muito sincero. Vamos aqui por caminhos pantanosos, então, bora lá. Eu vou-te explicar. Eu, pá, não tenho. Aí é bem, deixa-me cá ver que voltei aqui a dar isto para não ficar péssimo. Não, mas Nunca tive grandes prioridades. Estás a perceber? Houve uma fase da minha vida que, acompanhado com o meu amigo Nel, que é o rapazinho que está aí ao lado e que fazia connosco o podcast do É Pá Por Mim Não, por exemplo, pá, íamos muitas vezes para o Carnaval de Torres Vedras nos preparos muito idênticos a esses. Imagina, fomos uma vez de mascarados à prevenção da gripe A. como é que é o fato? Descreve-me o fato, por Era favor. 2 máscaras, estás a perceber? Era só 2 máscaras, uma na cara e outra. Máscaras destas Certo. cirúrgicas, uma na cara e uma a tapar, pronto, partes As baixas. partes mais... Sim. Exatamente. Depois, pá, sei lá, fomos à cozinheiros com um avental do tamanho de uma máscara também, estás a perceber? E era isso, pá. E houve uma rapariga da produção do Got Talent, do Portugal Tem Talento na altura, que morava lá perto de nós e que conhecia muito bem o Telmo, tinha andado com ele na escola, e que disse: pá, vocês deviam ir lá fazer alguma coisa. Mas o quê? Pá, não sei, cantem uma música ou assim. Está bem. A gente foi lá fazer alguma coisa. Pronto, pá, e depois, olha, o que Foi meio convite então, porque não era uma Sim. coisa que vocês tinham não que queria escrever naquilo, pá. Não. Depois ainda fomos atuar a sítios com isso. E foram a um programa da SIC Internacional. Exatamente, fomos sim, senhor. Mas aí já não despiam as Não nos calças. deixaram. Pois, Não nos deixaram. calculei.
Yeah. Calculo que sim. Mas ou Nós seja, ainda, queríamos. ainda fizeram espetáculos como Fizemos, Ranheta e pá. Facada, que era o Exatamente. nome Era o da nome dupla. da banda. Yeah. E era só esta música ou tinham mais Era só mais essa. números? Era só isto. Não, por acaso depois acabámos por escrever mais coisas, pá, mas pá, não me lembro bem. Não me lembro de nada, na verdade. Mas acabámos por escrever mais. Pá, e uma vez fui parar ao Bauhaus em Cascais, acho que Ok, Estoril, sim, ou sim, o que é sim. aquilo. E o gajo contratou-nos e ia pagar relativamente bem, acho eu, pelo menos para os dias de hoje então ainda era bem pago. E chegámos lá, não havia microfones, não havia nada, não havia luzes, era uma discoteca que de repente tipo, não, subam à palca, vai agora, é agora. E eu assim, aí vai, então e agora? O que é que a gente vai? Não, agora fazia a vossa cena, a gente tem ali. E puseram a gravação, pá, foi horrível, foi tudo horrível. Eu ali, tipo, quase todo nu em cima de um palco, pessoas a olhar para mim sem saber o que estava a passar. É pá, que coisa constrangedora. E depois o meu amigo Nelo agarrou e disse assim: é pá, não tenho paciência para ensaiar e para essas merdas. E pronto, e acabámos por. E acabou. Sim, fizemos 3 atuações depois disso. Pronto, correu bem. Inclusivamente, uma vez, por causa disso, aí olha que eu vou abrir aqui um jogo que eu não sei se é bom para mim, mas pronto. Inclusivamente, depois disso, Diz-me. fomos os dois convidados para fazer uma despedida de solteira. E E fizeram? no dia anterior à despedida de solteira, depois já estar tudo preparado, o Nelo olhou para mim e disse assim: pá, eu não vou. Desculpa lá, acho que está aqui o meu limite. E eu disse: olha, eu vou. Dava-me jeito de dinheiro na altura. E era para me divertir, pela experiência. E foi muito giro, porque a certa altura pediram-me aquilo, basicamente, pediram-me para eu começar a servir à mesa. E sempre que voltava, vinha com menos uma peça de roupa a tentar naquele propósito em que aparece no coisa, no Portal Tem Talento. Não posso contar muitos pormenores, porque há coisas Certo. absurdas. No entanto, a certa altura, pedem-me para subir para cima de uma mesa. Pá, e era uma mesa de vidro, aquelas mesas de vidro, tipo assim, redonda, Certo. mas com um apoiozinho ao meio só. E eu subo para cima da mesa. Pá, comecei a dançar, porque eu danço muito bem, atenção. Não queria estar aqui a gravar, mas danço muito bem. Não, mas dá para ver alguns moves. Não, no- ainda eu estava um bocado tenso, mas já me faço melhor. E parti a mesa toda, meu. Vim para cá abaixo, continuei a dançar. Pá, copos, tudo partido, tudo uma vergonha de todo tamanho, todo preocupado comigo. Eu disse: não, está tudo bem, continuei a dançar a minha vidinha, fui à minha vida. Recebi dinheiro e fui à minha vida. Epá, meu Deus. Peço desculpa, não me lembro do nome da noiva. Pá. Peço desculpa. Que devia. Epá, verdade. não estava à espera. Nem eu. Não estava à espera Nem eu. que isso Sou fosse sincero. por aqui. Não Não. estava à espera. Mas Mas va- há uma história espetacular desse dia. O dia em si eu não recomendo a ninguém, está tudo bem, nem para ver nem nada. Mas eu na altura jogava futsal, jogava no Belenenses. E houve um Guarda-redes. guarda-redes. E dava muito bem com os brasileiros todos do Belenenses, porque eu adoro churrascos e comida como deve ser. E Pá, bem. E gosto muito da cultura em si. E nesse dia, no dia anterior chegou um brasileiro novo à nossa equipa. E o Marcão, que era o outro guarda-redes, não, o guarda-redes, que era o outro. tu estavas a jogar uma equipa sénior, portanto. Estava. E o Marcão Incrível. disse assim: pá, este cara eu conheço bem, ele já tinha jogado no Belenenses 2 ou 3 anos antes, conheço bem, não sei o quê, vou levá-lo para ver o teu espetáculo. Pá, e levou o Cid, coitadinho, para ver aquilo. Pá, fizemos até ao final da época, ele praticamente não falava comigo, tinha medo de mim quase. Não, esse cara é louco, rapaz. Eu assim: não sou é. E era assim, pá. Foi fantástico esse dia, coitado. da minha- Tu tinhas da minha vida. quantos anos nesta altura? 2011? 20. Tinhas- Não, foi 2011 ou 10. Foi 2011, acho. eu. Pelo menos a estreia do programa pode ter sido em. Mas tinha 20. Porque eu lembro-me de que nós falámos lá que era 20 e 30. Ele tinha 30 e eu tinha 20. Foi outra fase. Vocês pá. chegaram a pensar o que é que vai ser se nós passarmos? Chegámos. E o que... Vínhamos cada um numa banheira, no teto, tipo no ar. Era. Dentro de uma. Sabes aquelas banheiras tipo porcelana? Sim. Só de enfeitar quase. A descer no teto e não sei o quê. Já tínhamos. Com a e mesma luzes. música? Não. Com Já outra. tinham Já outras? tínhamos outras coisas. Não te lembras preparadas. qual é que era? Não me lembro As bem outras, do tema, as pá. outras adaptações. Não me lembro. Não. Aliás, acho que não era. Já estávamos a pensar em fazer um original, já não era adaptação. É pá, incrível. Era verdade. Tínhamos um amigo nosso que era músico que nos ia dar mais dinheiro nisso. Quem está a ouvir consegue ir procurar-se. Não. Portugal tem talento de ranheta e facada. Gustavo, deixa estar as Se pessoas. quiserem, coitadas, estou a dar a pá. Ei, opção. mano, coitadas das pessoas. Mas se forem ver, vão ver que o público estava muito convosco. E O público. vocês atenção. tiveram 2 botões da Conceição Lino e do Ricardo Paes a dizer não, acabem com isto.
Zé Diogo manteve-se forte, não vos deu o terceiro botão, conseguiram acabar a atuação, que era também ia-se perder um grande momento televisivo se isso acontecesse. É verdade. E eu cheguei a pensar que o Zé Diogo ia dar sim. Eu Agora, também, pá. a rever. Fiquei um Mas, bocado- mas uma parte de ti ficou tipo, até gostava de ir mais longe. Na altura, não é? Uhum. Hoje, se calhar, olhando, até preferiste não é? Epá, Mas na altura havia ali um bocado de. hoje não me dava jeito. Eu engordei por aí fora. Não me dava muito jeito, mas sim, mas na altura, se fosse. É isso, não tinha Lá está. grandes. Quando isto acontece, 2011, já tinhas experimentado fazer stand-up ou ainda não, ainda não tinha acontecido isso? Não, ainda não. Mas já havia aquele espírito de comediante. Quando é que, Pá, eu quando é que fazia fazes montes- stand-up? Aí, é bem, só faço stand-up para aí em 2015 ou 14, o que é acho? Ok. Acho que é 15. Eu encontrei aqui um cartaz de uma atuação tua com o Daniel Carapete e o João Rodrigues, Almofariz, não sei se isto é um bar, É um bar, Rua da Farmácia Magoite, Exatamente. sábado 27 de junho. Portanto, isto deve ter sido mais ou menos. Acho que isso Já, é para aí já fazias 16 ou algumas 17. atuações. Isto é 2015. É 15? É 2015. Então foi nessa altura. Não, isso foi. Imagina, eu fiz para aí 4 ou 5 atuações. Ah, ok. E chega bem. Ah, não, mas- não. Não. Então, encontrar um cartaz, então. É fantástico. Exatamente, é fantástico. Parabéns. Não. Mas, Sim, não. mas, Mas aí eu também só estava em cartaz porque é relativamente perto da minha casa e toda a gente me conhecia ali era para levar pessoas para lá. E foi péssimo. mas nunca te sentiste confortável? Não, Zero. nunca me senti confortável a fazer stand-up. Nunca. Zero. E foi exatamente por isso que deixei de fazer stand-up, curiosamente. Nunca me senti. Mas ainda assim, tu tinhas a vontade de escrever coisas? Sempre foste a pessoa que gostava de escrever? Encontrei aqui outros tipos de literatura que fazias, não era? Ou gostava, pá, Mas não vou por aí. Não vou por aí. se faz favor. Não vou. Mas encontrei. Não, mas estás à vontade para falar também, não tem problema nenhum. O que é que eu ia dizer? Como é que foi a pergunta? De início? Era se tinhas essa vontade de escrever coisas, de Tenho, ser pá. criativo nesse Tenho. aspecto. Tenho sim, senhor. Mas para nada. Eu tenho uma boa merda escritas lá em casa para nada. Eu acho que me apropriei uma vez de uma frase que o Durão disse. Porque estávamos em condições, pronto, um pouco sóbrias, vamos chamar assim. E o Durão uma vez virou-se para mim e disse assim: pá, Bolinha, não te preocupes, que a comédia não é só stand-up. E eu disse: olha, pois não, boa. E nunca mais fiz stand-up a partir daí. E tenho andado para aqui, pronto. Mas, ou seja, nessa altura, quando começas a fazer ali o grupo de amigos com quem te davas malta de roda bota fora, e se Sim, calhar mais, não? alguns. Eles todos continuaram a prosseguir e tu ficaste mais numa de deixa-me cá ver como é que eu posso ainda estar envolvido no meio, mas de outra forma, é isso? Sim. É assim que começa a parte da produção? É exatamente assim. Começa a Tentar- parte da produção. tentar ajudar, Sim, tentar ajudar. os Pá, amigos. houve uma altura, ou seja, eu conheci-os através do João Pereira. Não sei se sabes quem é o João Pereira. Sim, que fez um roda bota fora. Exatamente, fez agora um Radota fora recentemente. O penúltimo, o que é que foi? Conheci-os através do João Pereira. Sim. Somos amigos de infância, na verdade. Pá, eles na altura faziam produção uns dos outros, praticamente. Tipo, arranjavam bares uns para os outros. Uhum. Pá, e ele explicava umas coisas e dizia assim: acho que isso é um absurdo, pá, é mal pago para o que vocês estão aqui a fazer. É mal pago, é mal mal pensado, não há luzes como deve ser, não há microfones, pá, não te preocupas com isso. Pá, sei lá, a gente quer atuar e não sei o quê. Quando for assim, pá, se quiseres eu vou contigo e eu falo um bocadinho, é que fico mal visto em vez de ficarem vocês. E pronto, e começou assim, comecei a ir ajudar mais ou menos, tipo, o João, depois eventualmente o Durão, o Sousa. Mas já por aí fora. tinhas até competências nessa área da produção? Não, ou foi pá, algo que. tinha competências na área de vendedor, que era o que eu fazia, estás a perceber? E então, pronto, Que também falava importa. muito com pessoas, sim, e Uhum. estava habituado a falar e a lidar com pessoas Ok. e tipo, ia tentar levar as pessoas para o caminho que eu achava que era essencial, pelo menos, para as coisas Uhum. acontecerem. Pronto, e foi assim que eu comecei, era vendedor, não, eu cheguei a fazer as duas coisas, Certo. vendia coisas e vendia comédia, pronto. Mas ainda assim, por exemplo, recentemente lançaram a série do Cubo, mesmo na série de Roda Bota Fora no Ego também apareces, e muito elogiada a tua prestação enquanto Claro. ator, não só pelo público, mas também pelos membros de Roda Bota Fora. Queres aqui mais um miminho, Gustavo? Quero. Vai para ti, Quero. vai, Manda, bora lá, manda. então vá. Então olha. Manda todos. Eu fiz as audições para o conservatório. Que há tempo. Fiz, sim, senhor. de ator. Exatamente. Uau! É. E o que é que me aconteceu? Eu não passei porque aquilo são 4 provas, mais ou menos. A Escola Superior de Teatro acho que é ali na Amador. É na Amador. Aquilo são 4 provas. Prova de canto, prova de improviso, prova de... Dança? Não.
acho que não é dança, mas é performance, expressão corporal, uma coisa assim. Deve ser. E a prova final, que valia 60% da nota, ou 50%, se eu não estou em erro, tinha que fazer um monólogo de 10 minutos. E eu tive 14 a canto. Atenção, guarda aqui esta, 14 a canto. Tive 11 e 12 nas outras duas, não me lembro por qual ordem. E depois tive 0 na última prova. Porque, exatamente, esse é que é giro. Porque, imagina, eu cheguei lá e, tipo, na cena de inscrição, que por aí foi no regulamento, dizia que tinha que fazer um monólogo de até 10 minutos. E eu agarrei e disse assim, eu sou todo criativo, na altura, todo contente. Escrevi o meu próprio monólogo e fiz e representei-o. E o que eu fiz ali foi stand-up, na verdade, porque eu tinha a sala toda a rir-se do que estava a acontecer, os 3 jurados, 2 deles a rir, e um senhor muito carrancudo, muito, tipo assim com uma barba branca, assim, com uma cara bem fechada a olhar para mim, sempre a olhar para mim, tipo, eu até intimidar-me até, e assim, pô, isto não está a correr assim também para aquele senhor, porque as outras pessoas está a correr bem, portanto, em princípio, estou safo. Acabei a audição, fui à minha vida, o pessoal disse, pá, rimo tanto, não sei o quê, parabéns, fizeste-me rir, ah? Sim, senhor. O senhor chamou-me e perguntou assim, olha, de quem é esse texto? E eu disse, é meu. É teu. Não, isto não é assim que funciona. E eu fui logo dos primeiros. Eu não percebi esta parte. Porque depois era só era Hamilton, era Shakespeare, era Hamlet, era tudo e mais alguma coisa. E eu Então fui para lá fazer um texto que se chamava... penalizado por seres criativo. Exatamente. Como é que se chamava o texto? Chamava-se A Vida à Volta da Minha Caixa de Correio. Eu lá estou bem. Epá. Porque eu tenho medo de caixas de correio, ainda hoje. Eu estou a falar a sério. Como assim fobia mesmo? a caixas de correio, acho eu. A sério. Mas não vais à tua caixa de correio? Evito muito ir à caixa de correio. Tenho tudo preparado para não ter que ir à caixa de Mas correio. como é que fazes? Pedes a Tenho alguém? medo de surpresas, de desagradáveis. Não peço a alguém, moro sozinho. Pá. Não peço a ninguém. Então tens que ser corajoso várias vezes por semana. Yeah. E era, Várias era vezes um por bocado semana. Se fores uma vez por semana, isso. chega. Vou lá uma. Ai. Já. Mas imagina, está a chegar o carteiro, prefiro. entregue-me a mim. Prefiro. diretamente. Epá, mas eu não sei porquê, atenção. Tenho mesmo uma cena que faz-me confusão É ir à caixa. inconsciente. É inconsciente. Fogo. E eu falei sobre isso, pá, e depois extrapolei em várias coisas e correu-me relativamente bem. Foi a primeira vez que eu fiz stand-up, na verdade até foi aí. E depois acabei com uma nota 0. Só por seres o autor do texto. Epá, em princípio sim. Fogo. Espero eu, tenha sido isso. Estava-se toda a gente a rir ali à minha volta. E eu diverti-me com aquilo. E tive isso foi 0. mais ou menos com que idade? Quando estavas a ir para a isso faculdade? Foi, uns 3 ou 4 meses antes dessa maravilha do Got Talent. Ok. Foi. Pois. Foi assim, sim. Qual é que é a tua formação assim Não de tenho. universitário? Não tens? Mas Tive- tentaste, portanto... Tive em tentaste gestão de tudo. lazer e animação turística Uhum. do Estoril, mas estive lá 6 meses, Uhum. fiz o primeiro semestre. Pá, e depois tive um contrato profissional para jogar futsal e acabei por decidir, ou bem ou mal, não sei, mas acabei por decidir para ir para jogar Fixe. futsal. Pronto. Mas então a primeira ideia de ter uma formação universitária foi Ator, ser ator. foi sim, senhor. Pá, incrível. Foi E sim, os senhor. membros de Roda Bota Fora, sabendo disso, Eu não puxaram. sei. Puxaram-me, sim. Mas- eu não, Mas tens bastante jeito, diga-se. Acho que Epá, acho não que isso é reconhecível. não tenho assim muito jeito. Eu acho que tens. Não te esqueças, estou a fazer de mim mesmo, também é mais fácil. Estou Então, ali a fazer de mim, ainda, né? mas ainda Que é assim, não é? facílimo. É pá, sim. Mas, Ainda assim. mas pronto, olha, diverti-me muito a fazer esse projeto. E este do Cubo agora ainda me diverti um bocadinho mais. Sou-te sincero. Sou-te sincero. Ouvi dizer que houve viagens com. Eram pombos Aí, bem. difíceis ali, não é? Opa, eu descobri que tenho medo de pombos também, agora recentemente. Achava que tinha só nojo, mas tenho medo, afinal. Pá, tínhamos para aí 1h30 para gravar aquela cena de lançar 2 pombos. Que é a cena inicial, logo, não é? É, Logo a cena é. inicial. Foi horrível. Da série? Tenho fobia a pombos. Descobri agora há pouco tempo. Não consigo pegar em pombos, pá. Não sei, não te sei explicar. Acho que é a Então, cena caixas de... de correio- um pombo numa caixa de Não, correio. isso não. Loucura. Não, isso não é. Se der para meter uma bomba, vai direitinho. Não. Então, mas em termos da parte de aparecer, de ser ator, tens Mas, algo, imagina, às vezes sinto tens mais- reticências sobre isso, mas, ou estás perfeitamente Não confortável? tenho grandes reticências. Sinto-me muito mais confortável a fazer isso do que a fazer stand-up. Aliás, até há pouco tempo fazia uma coisa que era ir às escondidas fazer stand-up. Que eu e o Durão. Ia com o Durão muitas Para onde vezes. é que costuma... Fomos a Pombal, à Biul, com a Rita Leitão. Não sei se ok, fantástico. A Coimbra ou Leiria, ou o que é que Mas foi? assim a barzitos. Sim. Mas vamos às escondidas. Ninguém sabe Claro. que a gente vai para lá. Não anunciado. Nunca. E só para me divertir. Quando é que foi a um última bocadinho. vez que isso aconteceu? Foi pré-pandemia, foi
sei lá, foi em 2019, porque o Durão queria testar texto para Roda Bota Fora e eu fui com ele. Foi Coimbra, Coimbra Leiria. Onde é que é o paddock? É Coimbra? Não sei. Pois, Faço ideia. acho que é Coimbra. Então tens ainda às vezes essa. Às vezes é giro. Porque estavas só, a tipo, dizer que te divertes. Divirto-me mais ou menos. Porque divirto-me se estiver com amigos. Porque mas, se eu for. Agora vou para o Cais a Rir, por exemplo. Não conheço, quer dizer, não tenho intimidade ou não tenho tipo uma relação pessoal com alguém. Pá, não me vou estar ali a divertir. Vou estar só à rasca. E, nervosíssimo. E, pá, Antes não. de palco também. Antes, Como o Durão? Sim, não chega ao ponto? Sim, não chega, não chega aí. Também não sou maluco. Mas passo mal. Pá, e depois não compensa muito. O pós. O Durão compensa. Porque é incrível em palco, estás a perceber? Sim. Pá, vou-me divertir. Muito raramente, tipo 1-2 vezes por ano e muito longe. Para Claro. ninguém saber nunca. Então, mas em termos da parte de escrita, porque no Cubo não só apareces, como também apareces acreditado como parte de guionista. Ou seja, esse espírito, eu estou a dizer espírito, mas essa intenção, essa vontade de escrever e de continuar a fazer humor, Sim, existe. sim. Existe. Existe, se percebes bem, a diferença que existe entre às vezes aparecer em projetos que tu queres fazer por ti, não é? O É Pá Por Mim não aparecias, mas estavas lá, não é? Estava lá. E às vezes fazer só a parte da produção. Há aqui um bocado esta dualidade, não é? Geres isso bem ou tens alguma acho que sim. dificuldade às vezes? Imagina, a maior parte das vezes eu acabo por fazer produção para conseguir fazer projetos. Tipo, o Cubo é quase isso, né? Tipo, o Cubo é uma ideia que tem para aí 1 ano e meio, mais ou menos, na minha cabeça. Já durante Roda Bota Fora tiveste a ideia? Já. Foi tipo no primeiro confinamento que eu tive mais ou menos esta ideia. A primeira vez que eu falei disto ao António, ele disse: isso é nojento. Ok, fixe. O António Azevedo Coutinho. Mas nojento no sentido de, pá, estava confuso. Tipo, foi uma ideia que eu tive, tipo, uma insóniazinha, estava ali, sossegado, apontei 3 ou 4 coisas, adormeci, acordei de manhã, pá, tive uma ideia fixe ontem. O que é que achas disso? Assim, pá, não, isto não faz sentido. Está bem, passou-se. Fui revendo os apontamentos e houve um dia que eu olhei para aquilo, isto realmente assim não está muito fixe. No entanto, comecei a desenvolver muito mais, pá, e demorei, pá, que 1 mês e meio a desenvolver aquilo até voltar a mostrar aquilo ao António. O António é um bom barómetro. O António e o Durão são 2 bons barómetros que eu tenho. Porquê? Porque Achas que são demasiado críticos para todo o lado. Para eles, para dentro, para fora, e ajudam-me muito a perceber quando é que é mais ou menos bom ou quando é que é horrível. E agarrei, tipo, passado uns tempos apresentei outra vez a ideia e ele disse: pá, isto assim é fixe, acho que isto resulta. E acabou por ir para a frente. consegues nos explicar exatamente o que é o Cubo? Porque tem várias dinâmicas, tem stand-up. Consigo, sim, Pode senhor. ser difícil de compreender, mas diz-me lá. Consigo, sim, senhor. Então, basicamente, o Cubo é um espetáculo, pá, que está preparando da seguinte forma: há um tema principal para o espetáculo. Ok. Temas tipo, sei lá, espanhóis pode ser um tema, pode ser, Ok. sei lá, bananas, pode ser um tema. Em princípio, espanhóis não vai ser um tema. Senão... Espero que seja, mas, talvez. Mas depende, tipo, não tem que ser um tema Certo. tipo, Sim. sei lá. É abrangente. Sim, não tem que ser uma coisa muito grande, pode ser copos de plástico. No primeiro momento, a primeira dinâmica, os microfones têm todos uma cor, cada um está num microfone. Todas as semanas trocam de microfone entre eles. O que começa no microfone azul, passa para o vermelho, por aí fora. No primeiro microfone, a dinâmica chama-se Pão de Zeus. Eles têm 3 pulseirinhas de choque na mão. O que está nesse microfone faz uma piada. Se a piada correr bem e se passar 80% no decibelímetro, que nós vamos lá ter um decibelímetro, se passar de 80% das gargalhadas que já houve ou da reação, barulho do público que já houve durante o próprio espetáculo, levam um choque, os outros 2. Se não, o que disse a piada é que leva ao choque. Na outra dinâmica, que é o realizador, quem ficar a cargo dessa dinâmica, tem que preparar uma cena de... Sketch comedy. Mais ou menos. Chamar uma pessoa do público, escolher uma pessoa do público e definir qual dos outros 2 é que vai contracenar com a pessoa do público. Escreve o guião todo e depois tem que realizar o guião ali em direto, em palco. Pá, e o terceiro elemento fica a mandar bitites. Basicamente é isto sobre o que está a acontecer. Na última dinâmica, que se vai chamar Marmita, é trazer um espetáculo de casa preparado sobre o tema para dentro do espetáculo. Um espetáculo, como assim? O espetáculo se calhar pode ser ambicioso. Um beat? Não.
Epá, queria te dar um exemplo, pá. Nós fomos fazer um espetáculo a Montemor para testar o conceito. Uhum. Eu posso explicar. O tema em Montemor foi Montemor, curiosamente. Fomos Criativos. fomos bem criativos. E o Ricardo, que ficou responsável por fazer a dinâmica do espetáculo. da marmita, Uhum. fez um rebranding a Montemor. Ok. Estás a perceber? E então levou tipo uns gráficos do que é que deviam mudar e porque é que deviam mudar. Mudou, quis fazer um rebranding ao nome, à maneira de tipo de aproveitar as coisas que lá existem, do birdwatching e por aí fora, e acabou por depois criar um novo hino para Montemor. E fez uma bossa nova para Montemor. Estava engraçada. Pronto, basicamente é isto. Ele pensou nisto desta forma, pá, mas depois pode extrapolar para outras coisas, pá, sem grandes regras. Ou seja, Com algumas reticências de custos, atenção, mas sem grandes regras. vamos ver se eu consegui perceber tudo. É um espetáculo que tem um tema, Tem tema. tem 3 dinâmicas ao longo do espetáculo, Exatamente. certo? Vão acontecendo, vai acontecendo stand-up e vão acontecendo as dinâmicas separadamente, é isso? Não. Então. É stand-up, depois sobem depois os 3 a palco e estão os 3 em palco a fazer as dinâmicas. ok. Ou seja, na parte final do espetáculo há as dinâmicas. Exatamente. Há 3, portanto, a primeira é, esqueci-me do Pão de Pão de Zeus. Zeus, uma piada, E tendo em choques, conta a coisa, choques. consoante. Segundo, o realizador, alguém tem que chamar uma pessoa do público a para palco, contracenar. contracenar e dirigir em si um sketch ou uma cena. diga-se Exatamente. Assim. E a terceira, a marmita, tem que criar um espetáculo relacionado com o tema Tem ou que dar ser- um conceito novo sobre o tema, não é? Exatamente. Ok. Pá, eu acho que ambicioso. isto vai ser muito, muito ambicioso. Acho que isto vai ser tipo, nós vamos lançar depois esta parte das dinâmicas no YouTube, Uhum. obviamente. Estilo Roda Bota Fora? Sim. Sim. Sim, a estrutura. A estrutura Claro, é claro. exatamente a Sim, mesma. sim. E bem. E bem, exatamente. Exatamente. Que foi Se há interessantíssimo. mérito em ter sucesso numa coisa, não há Exatamente. recriá-la, ou recriá-la, não, reestruturar, ou aproveitar a estrutura, pelo menos. Sim, é mais sim. isso A estrutura é idêntica. Tipo, Exato. há stand-up e depois Depois há há uma, um uma momento dinâmica no fim, um momento no fim, todos juntos. Portanto, que funciona bem e sim, em palco e nas redes nas sociais. redes, exatamente. E depois o pessoal, tipo, a nossa ideia é não meter exatamente na íntegra o espetáculo todo, até para quem quiser ver tudo na íntegra e perceber o que é que aconteceu, Bem, vai lá. Claro. Vai lá ver. Pá, vamos fazer alguns cortes eventualmente, mas nada do outro mundo. Vai ficar sempre com ritmo, pá, e acho que vai ser muito bom e vai resultar muito bem nas redes. Espero. e como é que funcionou o teste em Montemor? Funcionou mal. Não, da dinâmica foi incrível. O espetáculo, eu não sei o que aconteceu. Nós gastámos 80 € em publicidade direcionada para aquela Para zona. Montemor. Para Montemor, Coimbra, Figueira da Foz, ali à volta. E tivemos 7 pessoas. Numa sala. Dá um pouco mais de 10 euros por pessoa. Exatamente. Numa sala pequenininha, não era muito grande, Sim. mas mesmo assim foi chato. No entanto, Estavam a contar com o sucesso de Ricardo Maria Não. ali na zona. Não, mas o pessoal Com o pé dele. da Câmara, não, do teatro depois Sim. também trabalhou divulgação, aparentemente, não resultou. E porquê? Não, Porque chegámos lá Estava lá, pois é isso, vais contar. Sim. e havia lá um festival de arroz de lampreia. E nesse festival havia a Rita Guerra, de Borla. Estás a perceber? E era tipo 80 metros, no máximo era 80 metros do teatro. Pronto, tivemos 7 pessoas, uma Com senhora arroz de idade. E adoro arroz de lampreia, não consegui comer, nem me falas disso. E pronto, e acabou por Não dá para competir com arroz de lampreia e Rita Guerra. Não dá, pá. Quer dizer, Não dá. quer dizer, se fosse a eu- Rita se eu Guerra, pudesse o escolher- espetáculo da Rita Guerra era de Borla, o arroz de lampreia acho que não era, não é? Não, o arroz de lampreia era caríssimo, na verdade. Mas se eu pudesse escolher, não tinha de comer arroz de lampreia. Como estavas a dizer. O conceito, Sim. o que aconteceu ali foi perfeito para perceber que aquilo resulta e que é incrível o conceito. E que a dinâmica Boa. deles em palco é interessante. Porque depois, os momentos vivem da dinâmica deles e não do momento em si. Porque vive é depois de vir o António e o Vitor a reliarem-se com o Ricardo, por exemplo. De vir o Ricardo gozar com o António pelo que quer que seja, aquele que escreveu no guião do realizador. Vai ser o fator diferenciador, eu acho que vai ser a dinâmica entre eles e o facto de não haver bem uma competição. O diferenciador, estou a falar agora Sim, para a roda sim. volta fora, não haver bem uma competição, porque
Eles, tipo, Roda Bota Fora, quer se queira, quer não, embora não fosse esse o objetivo, nunca acabava sempre por haver ali uma mini competiçãozinha para ganhar e não sei o quê. Os Pronto. comediantes já se sabe como é que são. Exatamente. Ali por não haver, em princípio, a dinâmica vai sobressair e vai fazer com que o espetáculo fique muito melhor. Quase certeza, espero eu. Agora eles não me falhem muito. Mas quando estavas a dizer que tinhas pensado no conceito há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, o tinhas apresentado ao António Uhum. e que ainda não estava conforme Nada, a qualidade pretendida. Não, e depois- O que é que era diferente? Ou seja, qual é que era exatamente a ideia inicial? Porque quando eu lhe apresentei o conceito era, gostava mesmo de fazer um espetáculo que era 3 luzes, 3 microfones, 3 gajos em palco. O que é que achas? Era isto, basicamente apresentei isto assim. Disse, Ok. tá bem. E Ainda depois- sem sim. desenvolvimento. E depois comecei a desenvolver várias dinâmicas. Foram para aí algumas 10 para o lixo. Foi um bocadinho inspirado no special do Neil Brennan, no Free Mics. Acho que não, porque no special dele, tipo, cada microfone tem uma função. Bom, aqui também tem cada Sim. microfone uma função, de Sim, facto. sim. Não, mas eu estava a Mas é pensar, para ele- ou seja, nessa primeira ideia que Sim. visualmente, estás a Não, percebes? visualmente acaba por ser. Sim, visualmente acaba por ser muito Sim, parecido, claro. obviamente. Mas ele depois tinha o cenário todo Não, claro trabalhado que sim, por claro trás que de cada microfone. E aqui não. E já agora Vai Neil haver Brennan luzes. anda com um novo espetáculo, ou pelo menos andava em tour, mas ainda não está disponível nas plataformas, mas tem tido boas reviews, pelo menos. Mas estavas a dizer, ou seja, no início era apenas muito simplista. Era demasiado. Sim. Era só uma ideia. Tipo, era um jogo de luzes lindíssimo. Só mais nada. Estás a perceber? Eu adoro luzes, portanto era só um jogo de luzes lindíssimo. Mais nada. E acabou por se tornar um espetáculo. Mas imagina, tipo, chegou uma altura em que comecei a juntar as pessoas que eu achava que faziam sentido neste conceito. E era aí que eu ia pegar até. Deixa-me então acrescentar até uma pergunta que estavas a dizer, que ia viver muito da dinâmica que eles vão eventualmente conseguir ter em palco nesses vários jogos, digamos assim. Como é que se juntou este grupo? Porque Roda Bota Fora já existia ali uma amizade, acho, Uhum. entre todos, de uma forma ou de outra, não era? Aqui já eram pessoas mais deslocadas até em termos de residência ou sítio de origem, não é? Sim, Como é que se juntou sim. este grupo? Imagina, eu queria ter 3 pessoas completamente diferentes, uma da outra. Era um dos objetivos. E acho que consegui, felizmente. Eu não sabia que o Ricardo é completamente louco. Atenção. antes disto não sabia, já sabia que era diferente. Não, senão eu tinha sido o primeiro. Não era o António que eu tinha falado primeiro. Atenção. Falei com o António e houve, eu não vou estar a dizer nomes, mas falei com mais pessoas também e acabámos por fechar o seguinte elenco: António Azevedo Coutinho, Vítor Sá e Guilherme Ludovice. Não era o Ricardo, o Ricardo é a segunda opção, desde o início. Depois o Guilherme, por causa de trabalho e por causa do trabalho da vida pessoal dele, Certo. que é muito. É advogado. É advogado, acho que aquilo é chato É de fazer. respeitável, uma coisa Exatamente. respeitável. Sim. Chegou uma altura que acabou por dizer: não vou ter mesmo tempo para isto. E eu, o Vítor e o António estávamos nessa reunião de Zoom. O Guilherme saiu, e agora, acho que o Ricardo fazia bem isto, porque é meio. É incrível, não sei o quê, é meio maluco. Então bora. Mandei-lhe uma mensagem ao Ricardo, dizer assim: tens e-mail? E ele mandou-me o e-mail dele e eu meti-o na reunião. Ele entrou e eu disse assim: olha, Ricardo, está aqui o Vítor e o António, não sei o quê, a ideia é esta, assim, o que é que achas? Aí adoro, então bora. E começou assim, o Ricardo entrou assim no grupo, na verdade, porque era para ser o Guilherme ao início. Ok. O Guilherme e o Ricardo são pessoas completamente diferentes, atenção. No entanto, o Guilherme também fazia bem o papel de ser muito Diferente dos outros. dos outros dois, muito mais cerebral, vou-lhe chamar assim, e era um bocado essa a ideia. E acabei por acho eu que está ali, tipo, são 3 malucos. Depois foi trabalhada a dinâmica. Imagina, nós já passámos muitas semanas A gravar. juntos a gravar coisas, e sem ser a gravar coisas, tipo, vamos lá para a minha casa, que é um centro de É um pessoas. residencial de humoristas. Sim. É, sim, senhor. Até acho uma vergonha não estar no jogo do Caminho do Humor, a casa do Bolinho. Tipo, devia lá estar. Quem não Salvador. passa por lá, exatamente. Na segunda edição, não é? Faz Quem não favor. passa por lá, não sei se devia ser reconhecido, mas pronto. E tivemos lá bem da tempo. Tipo, as primeiras 2-3 vezes, que juntamos sempre 2-3 dias mais ou menos, nem foi bem para trabalhar, foi mais para
para irmos para a praia, para irmos Sim. ver uns copos, para irmos, Para se sei lá, conhecer- para... Se conhecerem, para, Sim, para criar para- dinâmica, Exato, não é? e para Claro. perceber, tipo, até onde é que cada um Criar vai, laços. Exatamente, basicamente é isso. Pá, e de repente dão-se todos bem da bem e temos um maluco, que é o Ricardo, pá, e completamente São despassarado. todos um bocadinho. Não, mas o Ricardo tem É mais? Tem especificações um bocadinho mais. Pá, porque o Ricardo não diz coisas. Vai-nos dizendo as coisas. Tipo, chegámos a gravar a série, chegámos a Torres Vedras e o Ricardo disse: pá, esta casa, pá, o andar de cima não tem luz. Pronto, está bem, não há problema. Vamos ter que ficar aqui em baixo. Mantas, não temos. Pá, eu dormi tapado com uma colcha. Estás a ver? É este tipo. E eu disse milhares de vezes ao Ricardo, se for preciso, a gente gravámos em Santa Maria da Feira também em Aveiro. Sim. Se for preciso, alugamos uma casinha para passar uma noite, não há stress. Ele, não te preocupes, eu tenho lá a casa da família, da minha namorada, não sei o quê, não te preocupes com isso. Está bem, pronto, não me preocupo, não me preocupo. Pá, e dormimos 4 pessoas no chão. O realizador, o Belmiro, e o Miguel Moreira, Miguel Moreira dormiram, também já colaborou aqui com o podcast. dormiram numa cama, nos dois num quarto, pá, um quarto assustador. E depois eu, o Vítor, o António e o Ricardo dormimos no chão, com colchões espalhados. O primeiro colchão que o Ricardo nos apresenta é aqueles aqueles tripartidos, sabes, de cadeira de praia. Sim. Apresentam-nos isso, meteu aquilo no chão, estão aqui 2. Quem é que quer isto? Eu disse, espera aí, pá. É esse maluco, estás a perceber? Não vai dizendo as coisas, é esse tipo de coisa. Depois o Vítor é um absurdo, é outro tipo de maluco. Pá, o Vítor, já tiveste com o Vítor a comer? Já comeste com o Vítor? Não, acho que não. Aí é bem. Quer dizer, não, acho que não. Assusta, pá. Nunca Assusta. presenciei. Como é um exagero a comer. Tipo, fomos a um sítio uma vez comer um bife, ele comeu um bife que tinha para aí 45 centímetros de largura e para aí uns 10 de espessura. E depois chegou ao fim e disse assim: comeu o bife, comeu o esparregado, comeu as batatas, comeu o arroz. Chegou ao fim e disse assim: Comia outro. comia aqui mais qualquer coisinha. O que é que tem de sobremesa? É um absurdo. Pai, depois o António que está sempre ali no meio, ácido, é muito ácido, as pessoas não sabem, mas o António é muito ácido, anda ali sempre no meio a gozar com os dois. Basicamente é isso. A primeira pessoa, portanto, com quem falaste assim do grupo foi o António Durão. também. Foi o Durão? Não, a primeira Foi o pessoa Durão. que eu falei Ok. sobre isto foi o Durão, mas depois Sim. acabei por. Por falar com o António. Não, sim. E a partir daí. O Durão foi só Também. para perceber Sim. se aquilo tinha algo, Em tinha termos de potencial ou não. conceito, Sim. como tinhas dito, que é um bom crítico, não é? É excelente. Muito Está com um grande podcast, pá. Deixa-me- Lançado Marujo. esta semana. Grande podcast no lançado Marujo, exatamente. com o janeiro, o primeiro episódio, Epá, sobre ri muito. medo. Ainda não consegui acabar de ouvir, Gostei mas, muito, mas pá. Adorei. aproveitem tudo o que Parabéns, vem. Pedro. Tudo o que vem ali do Durão, já se sabe. Por norma. Queria falar aqui também de Roda Bota Fora. Obviamente é um projeto que, aliás, foi há uns dias, estamos a gravar dia 1, ou há umas horas, já nem sei, que lançaram os últimos lançámos. dois vídeos de Roda Bota Foi Fora. ontem, foi. Um com o Ricardo Maria Precisamente. e o incrível. último com os Uhum. primos, que até assisti ao vivo e tudo. Que foi a última data de sempre, calculo eu, Sempre. de Roda Bota Fora. Pá, só mesmo daqui a 10 anos estão todos, Alguém, Não. se a Sagres voltar, não é? por exemplo, ou estiverem todos muito bem. Revenge of the 19th. Sim, a gente junta-se daí no Altice se eles sim, estiverem sim, todos com claro. potencial para isso. Senão, a princípio foi o último. Quem viu, viu. Mas gostou de deixar cair assim, ou seja, acabar com o projeto? Ou foi até. Custou mais ou menos. Tipo, houve uma fase em que. Mas não era de mim, era de toda a gente. Estávamos todos tipo. Pá, temos que acabar com isto o mais rápido Saturados. possível. Sim, saturadíssimos. E quando começámos a perceber que estava a chegar ao fim, e quando eles principalmente se começaram a libertar mais em palco, tipo, a descontrair, porque já está feito, Já está estabelecido. começaram outra vez a ter tipo a mesma, acho eu, a diversão. mesma dinâmica, a mesma diversão que tinham no início, que fez com que aquilo fosse incrível, acho eu, e acabaram por se sentir tipo, acho que toda a gente, tipo, ninguém tem pena, ninguém voltava a fazer aquilo agora já. No entanto, acho que todos ficaram tipo, acabou um ciclo que foi fixe e que foi interessante e acho que importante para a vida de todos. Sim. Dos 7, na verdade. E achas que encontraste aqui, como até estávamos a dizer há bocado, se calhar uma estrutura, um standard de espetáculo que vais conseguir ao longo dos anos, se calhar, reinventar? Um bocado com o que estás a fazer agora com o Cubo? Sim, pois por acaso está muito perto. Eu acho que não tem muito mais para reinventar. É aquilo, a estrutura em si é aquilo e pouco mais.
para quem quiser Não, fazer. tipo, mas eu digo, ou seja, e um momento no fim, ou então um espetáculo inteiro que seja um momento, mas isso está mais perto de ser um podcast do que um método, ou do que um espetáculo, acho eu. Um podcast ao vivo. Mas pá, sim, acho que dá para ir para muito lado, dá para aproveitar aquela estrutura tal como está, mas mas já tens mais ideias para outras coisas que poderiam existir dentro desta estrutura até? dentro da estrutura não. Neste Já, momento não. já, Não. já fora. Então. Sim. Sim. Tenho outras coisas para aí guardadas. Naqueles apontamentos que eu lá tenho. Tenho outras coisas. Aí, grande vergonha. Pá. Não, na Epá, boa, na peço boa. desculpa. Na boa. Isto é o for- rapaz que me está. Se for um comediante, podes atender. Não é, pá. Se não- É um amigo meu que é eletricista e que me está a ajudar a fechar o cenário do cubo. Pá. Ah, E deve ser por isso. para Depois existirem luzes. Lá está. Sim, exatamente. exatamente. Não, isso luzes, pá, adoro luzes. Pá. A sério, sou fascinado por luzes. Espetáculos com luzes, para mim, basta ter uma Bastava boa só luzes. luzes com força para um lado e para o outro, bonitinha, para mim está bom. Essas ideias que estás a dizer que já tens Uhum. vão ser para um futuro próximo ou se calhar vai ser um pouco como o Cubo, que vão estar um ano e meio a marinar? Era isso. Vai estar bastante tempo a marinar, quase tudo, em princípio. Porque, pá, já estou com outros projetos que com os primos, vamos lançar aí umas merdas. Um outro, ainda não vou falar, esse que esse pode ser meio polémico. Um outro projeto e para o fim do ano já tenho também. Mas com os primos. Não. Já é outro com Com outras outras pessoas. pessoas. Sim, com outras pessoas. E para o fim do ano também vou estar a produzir, se as coisas correrem bem, além de mais espetáculos, 2 espetáculos, e se o Cubo continuar melhor, portanto 3, e eventualmente audiovisual também. Ok. Séries, documentários, um documentário em princípio. Portanto, agora vou mariná-las bem e agora tipo, porque Mas sempre ligado à comédia? Ou há coisas que já saem um bocado dessa área? sempre ligado à comédia. Estes que aqui estão são. Estes são. que estão planeados. O que eu tenho pensado, há coisas que saem dessa área. Pelo menos um interessante que saia muito Que áreas dessa é área. que se calhar te interessam também? Dança, pá. Dá- A sério. Mas a sério? Dança. A sério. Tenho um espetáculo preparado que é luzes e música. Danças e luzes. Danças e luzes. É verdade. É esse o nome, aliás. É quase. Preparado, não pensado. Mas nota-se, eu estava a dizer na introdução, isto nem, ou seja, nem fui eu que disse, foi uma pessoa que trabalhou contigo que disse que tens mesmo prazer por desenvolver as ideias e os conceitos. Tenho, pá. Eu não É a sou parte fascinado, que de facto. É o que eu dá gosto. mais gozo. Sim. Até Mesmo. se calhar nem a execução, nem tanto, é a Produção é criação. uma chatice, pá. A produção é mesmo chata. Faço porque tenho que fazer. O desenvolvimento, pá, é o que me fascina mais, em tudo. Sei lá, desde pensar quais é que são as luzes que combinam melhor. Eu estou muito focado em luzes hoje. Não, Desde pensar nas luzes, tipo, pensar. mas como é que pensas nisso? Para sermos específicos, como é que olhas para um espetáculo? Aqui é o laranja em vez do verde? Ou não é vou esse ponto? Não, vou testando. Vou testando. Então mete lá em um azul agora. E vou vendo assim. Mas a parte da produção em si, a verdade é essa, é que é chatíssima. Atenção. E depois a comunicação, depois isso é horrível de fazer. Mas a parte do desenvolvimento é o que eu gosto de fazer. Há pouco tempo falei com o Abreu sobre isso. Pá, deem-me ou chamem-me na fase mais precoce do projeto e vamos desenvolver todos juntos. Pá, e eu vou estar mais motivado porque fazer só a produção do que quer que seja, pá, faço-a porque sei, porque preciso e dá-me jeito muitas vezes fazer, pá, mas não me fascina, não me envolvo tanto com o projeto, pá, isso é Claro. envolver com o projeto e com as pessoas. Mas isso não é assim muito natural em produtores Não é, não. ter esse ponto, não é? Não, acho que não. Acho que não é. Em princípio, não. O Pires não vale um caralho. Não estou a gozar. Não, pá, não é tipo muito mais. Um abraço ao Pires. Um grande abraço, não é? Eu gosto muito dele, coitadinho. É muito mais pragmático, acho eu. Tipo, Sim, para fazer assim, e fazem o que têm que fazer. Pronto, e acho bem, atenção, eu também faço Claro, quando, claro. quando assim tem que ser. No entanto, não gosto de fazer isso. Dentro dessas ideias que estavas a dizer que já não são necessariamente espetáculos, obviamente tens feito séries, o Ego, o Cubo, a série dos primos, que esqueci-me completamente do nome agora. Trapaceiro. Trapaceiro, exatamente. Esses projetos nessas áreas interessam-te menos do que os em palco ou igualmente?
Não, não interessam-me mais. Mais, a sério? Sim, só dou menos dinheiro. Aliás, não dão dinheiro. Mas normalmente não tem tantas luzes. Pois não. Não, mas aí Tem são coisas iluminação, mas- diferentes. São Ok. coisas que interessam mais Mas a parte gostas mais, criativa. então? Tipo, pensar, os primos foi um processo fixe porque de repente o Rui chegou ao pé de mim e disse: pá, gostávamos de fazer uma garrafa de vinho. Eu disse: pá, isso dá para fazer. Tipo, o que acontece ali, ok. reproduzimos Com exatamente um a mesma objeto neste conversa. caso. Sim, pá, isso dá para fazer bem. Não dá nada. Dá. Tive-lhe a explicar o processo, uma parte do processo, não vou estar agora aqui a explicar Certo. tudo. E ele disse: pá, então bora fazer isso. Bora. Pá, mas isto, e depois eu disse: o que era fixe era documentar isto tudo, fazer uma série à volta disto, o que quer que seja. E juntámos-nos durante muito tempo a escrever tipo o processo todo. O processo não. O que é que queríamos guiar, porque tem algumas partes guionadas, Guionadas e obviamente, outras não. improviso. Outras é documental só. Uhum. E andámos ali à procura de ver o que é que eventualmente iria resultar. E depois a parte de o fazer, pá, acho que é mais fixe do que pá, o espetáculo. Tipo, para mim é igual, mas para os artistas é muito mais duro, porque tem que resultar, não é? Estão Claro a que cara sim, deles claro que está que a sim. vender bilhetes e que está Sim. e que tem que fazer com que aquilo resulte. E em princípio é mais chato nesse sentido. Pá, e eu pessoalmente também prefiro tudo o que é audiovisual cá para trás. Agora, se dá dinheiro, não, pá, temos que vender bilhetes à mesma. Tem que se pensar para os dois lados. Normalmente falamos sempre de um comediante aqui. Tu até escolheste dois, que não tem mal nenhum, diga-se já aconteceu. É que eu não me ia apontar o Estavas-te a sentir culpado há pouco. Estava, por acaso estava. Mas começamos então com Com qualquer, com- é que eu- diferente. eu vou começar Com o que com tu quiseres. aquele que eu sei dizer o nome. O Eric Andre, que ainda não tínhamos, acho que muito pouco mencionado até ao longo dos episódios do Humor à Primeira Vista. Assim, um estilo muito nonsense, um comediante americano, para quem não conhece. Uhum. Muito nonsense. Tinha o Eric Andre Show. Acho que ainda, supostamente, não sei se é um projeto já fechado, mas Eu também não a faço última ideia. temporada foi mais ou menos há 2 anos. Exatamente. Pode ainda existir mais, não sei. Mas também já fez filmes, stand-up. Porque é esta escolha do Eric Andre? É porque é maluco, pá. Eu adoro esse tipo de maluco. Pá, imagina. Não tem muito a ver, mas tipo, aquilo que falámos há bocado de eu ir todo nu para sítios. Era algo que ele faria, não é? Então, bem Sim. pior. Sim, Ele ia mesmo sim, todo nu. sim. Em princípio, e fazia coisas. Pá, E ele tipo, passava. Ele passava de certeza absoluta. Sim. Ele passava no Portugal Tem sim, Talento. sim. Pá, já Passava, agora, sim, senhor. antes de continuares, coisa bizarra, que Eric Andre aqui há uns anos pôs uma story no Exatamente. Instagram Teve cá em que eu Portugal até, a fazer. eu até fui. Mas ele teve cá em Portugal a fazer alguma coisa. Acho que sim, pá. E que Mas andou aí a pedir, Pois, a pedir comediantes portugueses eu para alguma coisa. tem Não aqui. lembro para quê. Isto foi em 2019. Any artists living in Lisbon or anywhere in Portugal, hit me up. Isto nas histórias do Instagram. Uhum. E depois ele até dizia comedians, musicians, filmmakers, Uhum. I want to collaborate. Epá, Não bizarro. sei E para depois quê. nunca. Nunca aconteceu nada com isso, Isso- em princípio. Isso- Pode ter sido podia. Não deve ter sido para uma passagem do filme, mas Será? dificilmente, não sei. Não aparece em lado nenhum. Agora de repente lançam uma série sobre Portugal. Se calhar. Mas eu, sei lá, depois não cheguei sequer a perguntar a mais comediantes se falaram não. com ele ou assim, mas Eu acho que o Carapete mandou uma coisa mas de qualquer certeza, engraçadíssima para ele. Pá. que malta deve ter Responderam mandado. todos, sim. em princípio. Sim. Quase, de certeza. Não é em princípio, é de certeza absoluta. Responderam todos. E eu lembro-me que o Carapete disse alguma coisa engraçada e não me estou a lembrar o quê. Estava no grupo de Roda Bota Fora. Bom, não vamos Sim. alongar muito, mas lembro-me disso. Mas o Mas Eric bizarro. Andre, para mim, fascina-me um gajo completamente louco e que não tem grande medo das consequências e leva a piada até ao limite e ponto. Uhum. E ponto for vai, e eu acho isso interessante. E a cena de repente partir um estúdio todo, um bocado à imagem do que o Herman fez para fechar a Roda da Sorte. Acho que Com uma caçadeira. Sim, o Herman Gra- esticou-se um bocadinho mais, meteu armas de fogo, mas este aqui, é incrível, pá. E depois de repente partem uma mesa e aparece o George Clooney debaixo da mesa, pá, adoro isso, adoro essa ideia. E pássaros a sair de meio de sítios, coisas, pá, não sei. Depois tinha os segmentos da rua dele, pá, ria-me sempre muito. Aliás, eu acho que comecei a ver o Eric Andre um bocado antes de me começar a dar mais com Com a malta humoristas. da comédia? Sim, Uhum. um bocado antes. Pá, e sempre fascinou. Para mim é aquilo. Para mim é coisas daquelas é que faz sentido. E o outro comediante que eu te trouxe está muito dentro dessa linha também. Como é que se chama? Diogo Defante. Diogo de Frante. É um que eu confesso brasileiro. que não conheço. Pá,
é fascinante, é completamente louco. Vai para o meio da rua com um telemóvel a fazer de microfone, que é um microfone, é um telemóvel, com um cameraman ainda mais maluco que ele, e põe-se no meio de coisas bizarras, a fazer perguntas sem sentido nenhum e à espera de ver o que é que dá. Bora para aqui, vamos ver o que é que isto dá. Diogo Defante. Yeah. Diogo Defante, tem bons conteúdos. Acho que foi o único comediante, calma aí, atenção, acho que não é o único, mas foi dos poucos comediantes que fez um bom conteúdo de quarentena com graça e que inclusivamente, se ele quisesse, conseguia mantê-lo fora da quarentena. Que era? Que era o Choro Maçã dentro do Omegle. Ele metia um filtro de maçã e de maçã não, de pêssego. Lá está. O Omegle, que é um chat online onde as pessoas podem ir Exatamente, fazer coisas. Ele metia um filtro de pêssego e dizia que era uma maçã que se identificava como uma maçã. E o pessoal dizia, não, mas isso é um pêssego. Não, eu sou uma maçã. Eu cresci no corpo de um pêssego, mas sou uma maçã. E depois começava a destratar quase as pessoas, a um ponto das pessoas ficarem quase com medo. E depois ele parava para se rir. E com o filtro, o riso dele com o filtro, era engraçadíssimo. E ele filmava isso e punha sim, nas redes. Ele fazia em direto na Twitch, se eu não estou a erro. Yeah. É incrível. Choro Maçã, vale muito a pena ver. É fantástico, a sério. Vamos então ouvir até pode ser um certo já desse Bora, conteúdo. Choro Maçã? Choro Maçã. Vamos ouvir porque então. Churume, atenção uma coisa, Diz. churume no Brasil, segundo sei, não sei é o que tipo é que aquele quer dizer. molhinho do saco do lixo. Estás a perceber? É como se chama. E então foi Choro Maçã. Segundo percebi. Foi demasiado visual agora. Não faz mal. O pessoal também já tem idade suficiente. Vamos então ouvir um cheiro do Diogo Defante. Eu tô aqui fazendo amizades novas porque tá um tédio nessa cozinha. Quanto você tem? Eu tenho 3 anos. Tô há 1 ano nessa cozinha. Qual que é o nome dele? Chorou maçã, você Qual não é o ouviu? seu nome? Choro maçã. E eu sou um pêssego, mas eu me reconheço como uma maçã. Quanto você tem? 3 anos. Essa garota tá chapada? Essa garota tá chapada? Chorou maçã, não deixa ninguém te comer, viu? Não, eu tô esperto. Tô desde o Natal pulando fora, mas eu vou te falar um negócio. Vocês só ligam pra uva, moranguinho, essas coisas. Maçã ninguém quer. Eu sou uma maçã! Todos nós temos os nossos ídolos, não é? Seja na comédia ou noutras áreas. Já conheceste assim algum dos teus ídolos? Ninguém. Alguém do mundo da dança ou das luzes? Não sei. Por exemplo. Já conheci algum dos meus ídolos? Eu faço sempre aqui a mesma pergunta. Uma pergunta que faço sempre em todos os episódios, que é... Como é que conheceste o Ricardo? Desculpa, adorei esta pergunta. A pior história do mundo, acho. Tipo, a primeira vez que tive com ele foi tipo na estreia de Roda Bota Fora. Pois ele foi assistir, não é? Mas andei para lá, correr de lado para o outro. Ainda por cima foi das primeiras coisas que eu fiz, espetáculos grandes, sozinho. Portanto, eu estava até um bocado nervoso e andava para lá a correr e a suar. És muito nervoso assim em espetáculos? Sou um bocadinho. Não muito, é só para garantir que está tudo e tenho que ter a certeza que está Mas tudo. já aconteceu certinho. assim alguma vez assim mais... De quê? Mais tensa? Já. De espetáculos? Queres saber aquela história? Não queres saber esta vez? Sabes que disseram-me isso e eu estava... Não, eu acho que estou a gozar comigo. Isto são Não, comediantes a gozar comigo. Não. Queres saber a vez em que foi para lá bombeiros, né? Se meteu bombeiros ao barulho. Então, já lá vamos. Conta a primeira do Ricardo. Assim as pessoas ficam já com este teaser. Conheci-o, tipo, estive no mesmo espaço que ele dessa vez, mas depois conheci-o no espetáculo dos primos, no espetáculo ao vivo dos primos. Que ele também foi convidado. Com a Joana Marques. Sim, exato. Mas antes disso, no Vilaré ainda, ok. o primeiro espetáculo dos primos foi o convidado foi o Ricardo. E foi aí que eu conheci. E os primos participaram também no programa do Ricardo. Nisto, assim, imagina, naquela altura, nesse primeiro espetáculo, estávamos na fase em que as salas tinham que fechar até às 10. E o fechar até às 10 era o público sair todo até às 10. E o espetáculo dos primos tinha um momento musical e o momento musical já arranca muito atrasado, porque o Rui e o Yuri, o Rui se beber um copo, depois arranca a falar e vai por ali fora e está-se a cagar para o que está à volta e para regras e por aí fora. Nisto, assim que começa o momento musical, parte-se uma corda. E o parte-se uma corda é preciso ir buscar da guitarra do Isaías, exatamente.
enquanto o Isaías está a afinar a guitarra, outra vez, sem uma das cordas, diz assim, não pá, ó Rui, dá-me aí 2 minutinhos só para afinar isto, como deve ser outra vez. E o Rui começa a contar uma história para aí de 20 minutos. Ele começa a contar uma história e com pormenores que não interessam a ninguém, que ele para chegar ao fim demorava para aí 20 minutos. E eu, não pá, Rui, bora, temos de olhar as horas. E acabei... Só para visualizarmos, tu nesse momento estás na parte de trás do teatro a fazer sinais, nos bastidores? Estou de lado na... Ok. Estou ali, estou em Sim, palco. sim. Imagina, há uma altura que eu estou em palco de gatas a pedir por favor, a chamar o Rui, a agarrá-lo pela cabeça, a dizer, meu, são 5 para as 10, o espetáculo tem que acabar, faltam cantar 2 músicas, acaba com isto por favor. E ele diz-me assim, está bem, mas depois estava eu não sei o quê, e assim, pá, desesperado, de repente estou de gato, estou tipo no chão, à rasca já com isto, a levar nos walkie-talkies com o pessoal da produção do Vilaré, pá, tens que acabar com isto, e eu a tentar acabar com aquilo, e aquilo não acabava, e depois está o Ricardo refastelado no sofá, sossegadinho, a tirar-me fotografias desesperado para mandar para o Guilherme Fonseca. E eu, pá, desesperado, tipo, mãos na cabeça, à rasca com aquilo tudo. Pá, e foi assim E já agora, como é que terminou esse espetáculo? Terminou para aí às 10h15. Já foi. Toda a gente à rasca durante para aí um mês à espera de chegar uma multa ou não. E não se poder fazer espetáculos, toda a gente à rasca. Foi assim que terminou este espetáculo. Foi um absurdo. Mas pronto. Peço desculpa estar aqui a dizer que conseguiram cantar as 2 músicas? Cantaram. Impecável. E o Rui contou a história de 20 minutos. Foi a melhor parte. Foi fantástico. Então, tínhamos aqui várias histórias. Tínhamos a história do espetáculo, temos a história do Ricardo e agora vamos ter a história de que eu não estava certo que era real ou não. É verdade, mas que aparentemente é verdade. É uma verdade, situação mais tensa. Foi uma contigo situação em Roda Bota Fora. Explica-nos lá. Tive um ataque de ansiedade que arrancou para um ataque de pânico e eu não sabia bem se era um ataque de pânico ou não. E comecei a ficar à rasca porque estava com, estava com dores no peito muito intensas, horríveis, e a achar que ia morrer. E o segurança da sala chegou ao pé de nós. Mas estás-te a rir já da situação. Claro que estou. Porque imagina, é um segurança que dizia, pá, uma vez faço também karaoke, não sei o quê, eu já fiz stand-up, atenção, também já fiz não sei o quê. Era um desses. Eu depois estava lá a falar, já tinha jogado futsal, era bombeiro voluntário, fazia tudo. E era o senhor da Securitas que estava lá. Sim. E eu comecei, estava a começar a ter, com uma dor no peito horrível, comecei a ficar com a perna esquerda toda dormente, braço esquerdo dormente, comecei a ficar com as mãos, tipo, sem me conseguir mexer, estás a ver, tipo, não sei o nome, mas, tipo, tudo tenso. Comecei a ficar à rasca e eu a dizer, pá, chamei a ambulância, façam alguma coisa, chamei os bombeiros, e ele diz, não, eu sou bombeiro, calma. Assim, este gajo é tudo, tipo, e ele chega e... Eu a dizer assim, isto quase de certeza que é um ataque de ansiedade, deixa-me ir buscar eu tenho comprimidos de SOS, tenho quase certeza que é um ataque de ansiedade, e ele mete-me os dedos no pulso, eu não estou a sentir o pulso, pode não ser ansiedade, não te vou deixar tomar o comprimido, foda-se, espera aí, então vou morrer, está despachado, vou morrer aqui, então chama-me uma ambulância rápido. Chegaram os bombeiros, depois os bombeiros entram. Os bombeiros que não o senhor... Não, os bombeiros da ambulância do INEM, na verdade. Certo. E assim que entram, dizem assim, estás à vontade, este senhor é que me deu a formação de bombeiro. E eu, quase a morrer, e o homenzinho estava ali, assim, neste preparo, assim, fazia a rasca com aquilo. E acabou, o espetáculo atrasou para aí 1h30, quase, acho eu, uma hora, uma coisa assim. Isto foi onde? Em Coimbra. O que saiu agora com o Ricardo Maria no foi YouTube. Foi esse. E eu passei mal e depois acabaram por perceber que era só ansiedade, tomei o SOS e passado 10 minutos começou o espetáculo. Basicamente foi isto. Se aquele gajo não me diz, eu não estou a sentir o pulso, portanto não te vou deixar tomar o SOS, o espetáculo tinha acontecido a horas. Mas foi aquele indivíduo que era jogador de futsal, bombeiro, fazia karaoke, quizzes, fazia tudo. E pronto, foi ele que não me deixou que o espetáculo acontecesse mais cedo. Mas pronto, foi um ataque de pânico horrível. Mas nunca tinha acontecido assim. Ataques de pânico? Não, profissionalmente não. No contexto profissional nunca tinha acontecido. Isso não. Então atrasou 1h30, é isso? Eu não sei se foi 1h30, mas foi aí perto. Foi mais de uma hora. E nessa altura já não estávamos com restrições horárias, felizmente. Não, já não estávamos. Felizmente, senão foi. Já não estávamos. Mas foi duro, pá. E depois
o comprimido é o Xanax, deixam gajos 11. Eu fui fazer o espetáculo, ia fazer a voz off, e esta última temporada fiz a voz off em direto. Estava a fazer em direto a voz off, a lançar as músicas, os tiros e por aí fora, a levantar luzes. Pá, foi horrível para mim fazer aquele espetáculo. Mas pronto, mas passou-se. Foi bacana. Pá, tivemos aqui um conjunto de três histórias agora. Histórias com força, isso. O projeto é pá por mim não, que na altura até acabou assim um bocado de repente, não foi? Sim. Porquê que usavas a cabeça do Porque usava a cabeça do... Não sei, uma personagem que tanto está morta. Já matei foi essa só por personagem? Não foi só. Eu vou-te explicar. Estavas algum receio? O Dr. Eduardo existiu ou apareceu na série de sketches do Daniel Carapeto. Que era o editor. Era o editor, exatamente. Foi. Porquê? Porque eu na altura, já não editava nada de jeito, por norma. E ainda não edito. E além disso, não queria ser conhecido por editar merdas, estás a perceber? Então arranjei ali um nome tipo Dr. Eduardo. E depois para o podcast passou também o Dr. Eduardo. E andámos por ali. E, na verdade, eu na altura estava ali um bocado receoso porque eu não sabia para onde é que aquilo ia. Tipo, o primeiro e o segundo podcast e o terceiro. Os primeiros 4 podcasts, os primeiros 4 episódios, digo, do podcast, aquilo é uma vergonha. Não há regras nenhumas. E eu achei que aquilo fosse sempre por ali. Aliás, quem me dera que tivesse sido sempre por ali. Então, na altura, eu tinha um contrato com a Sagres, que era a minha carinha que lá estava, estás a perceber? Okay. Por causa do Roda Bota Fora. E tinha... Não era bem receio, mas não queria estar a dar aso que fosse meio... Claro. Que ficasse esquisito. E acabei por me assumir como o Dr. Eduardo, e quando começámos a trabalhar em vídeo, eu tinha lá aquele fato já há muito tempo, que era para uma outra personagem que era o ursinho flautista, que nunca aconteceu. Não estava relacionado com a Rainha ter facada. Não, só a parte da flauta. Não, nunca aconteceu. E aproveitei a máscara e o fato para fazer, para não dar a cara, para continuar como Dr. Eduardo. Mas na altura, porque é que o projeto acabou assim tão de repente? Que esta até estava a ter assim bastante eu acho públicos. Já tinham feito datas ao vivo e tudo? Já tínhamos feito 2 datas interessantes ao vivo. Eu acho que estávamos muito desgastados uns dos outros. Passávamos tipo de 15 em 15 dias, passávamos uma semana inteira, e começou a ficar demasiado... Como é que eu devo explicar isto? Começou a ficar demasiado profissional. Não é profissional, ou seja, começou a deixar de ser prazeroso de fazer. É um bocado aquilo, se calhar, que estavas a dizer que também a certa altura Roda Bota Fora sentiu, não é? Sim, exatamente. Já não havia aquele divertimento inicial. Estávamos ali uma semana para gravar, era 8 conteúdos, era 4 para o Patreon, 4 para o YouTube. E começou a ficar muito pouco genuíno, na verdade. Estava saturado? Sim, estava um bocado saturado. E não era o conceito, porque o conceito não tem muito para saturar. É relativamente fácil. Era convivência, às vezes, tipo, sei lá. E acabámos por decidir que não dava mais. Fazia mais sentido. Sim. Ainda tiveram um documentário? Incrível. Isso eu diverti-me bastante a fazer esse documentário. Eu e todos, acho que. E tive uma história. Olha, queres uma história desse documentário? Manda. Na primeira noite comemos uma coisa que eu não me lembro do nome daquilo, mas era uma espécie de uma morcela, bué da boa, só que correu bué da mal por dentro, para mim. Tipo, às 6 da manhã estamos dentro de uma autocaravana, 5 pessoas dentro de uma autocaravana, e eu acordo todo suado e aos gritos, tipo, ai, e tudo, o que é que se está a passar? O Nel assim ficou assim a olhar para mim, que estávamos a dormir na mesma cama, assim a olhar, o que é que se está a passar? E eu arranco para a casa de banho, expeli tudo o que tinha para expelir por todos os lados que tu possas imaginar, a suar, a vomitar, tudo e mais alguma coisa. E aqueles 4 caralhos que lá estavam dentro da autocaravana, o que fizeram foi, depois de estar aos gritos, eu sofro mesmo a vomitar, então sofro bué, mesmo, parece que estou quase a morrer, a gritar e o caralho, eu a ouvir assim risinhos ao longe deles, ninguém me ajudava, eu lá me desenrasquei. Ninguém pergunta, nem um olha, está tudo bem, nada. E quando eu saio, fingem que estão a dormir todos. Cabrões, eu a ouvir os risos a gozarem comigo, foda-se. E foi, mas foi horrível. Depois limpar uma casa de banho de uma autocaravana é a pior merda que existe. Aquilo tem lá o reservatório, não é? E eu vomitei assim, sem regras, vomitei para todo lado.
Porque tipo, a casa de banho é muito pequenina para mim. Eu não cabia na casa de banho. Foi horrível. Tive que andar ali a limpar ainda. Ai, meu Deus. Mas esse documentário foi fascinante, pá. E só tenho pena que a parte do som com o Luís de Matos tenha ficado como ficou. Mas ficou, acho, pá, diverti-me muito a fazer. Eu e todos. Divertimos muito mesmo. E acontece, está marcado, não é? No braço de. E está marcado de para todos. sempre. Está marcado para sempre, exatamente. Do ursinho. Está sim, senhor. Não, isto fez o full circle do hino da alegria do Cocó. Fez o. Sim. O fotógrafo, foi. o João, que Pois está a foi. fotografar, estava aqui a recordar que fez full circle Pois foi. com a história do Cocó, do hino da alegria. Bolinha, Olha, gostaste? gostei muito. Ainda bem, pá. Fiquem atentos, Cubo, dia 11 de Abril, no Vilaré. no Vilaré. Primos vão ter novos projetos. Primos vão estar aí com um projeto muito interessante, espero eu. O Cubo vai começar dia 11 de Abril e pá, depois vamos lançar mais datas daí para a frente. E se as coisas correrem bem, queremos andar aí pelo país e tudo, no princípio. Fixe. Até porque tem Coimbra ali, Montemor, é um espaço. Pá, Montemor é fantástico. Quem quiser ir Depois lá Santa Maria fazer da uma Feira. datinha, sim. Não, sim, temos aí Coimbra, Leiria, que são cidades onde o Ricardo tem Expressão. Tem alguma expressão, lá para cima para o Porto, obviamente. O Vítor também se mexe bem lá para cima. E provavelmente mais 2 ou 3 coisinhas que possam ser Fixe. interessantes para nós. Vamos E ver. depois estejam atentos, lá está, projetos dos primos e os outros projetos que tu já os tive outros. aqui a. Mas eu não estar posso um mesmo bocadinho, agora. mas- Eu já te digo, assim que desligamos isto. Não, eu dei esta Então- conversa. Não, mas é isso. Pá. Cuba agora e primos daqui a pouco tempo vão começar aí com uma coisa diferente, acho eu. Estejam atentos na Freak Show Productions, não é? Pode ser. No Instagram e redes sociais. Sim, pá, veja o cubinho, E- pá, que aquilo é muito engraçado. Tu viste o Vi cubinho? o segundo Epá. todo e acho que vi parte do primeiro. Ei, Já sei da história do cão. Claro, fantástico. Ricardo Maria foi mordido Foi pelo teu mordido cão pelo Michelin coitado, pá. e sangrou. Coitado do Michelin. É porque o Ricardo não tem carne nenhuma, aquilo é só osso, coitado do cão. Pá, e foi esquisito porque ele nunca tinha feito aquilo, o cão, coitadinho. Mas é uma boa história. Vejam, ouçam esta história no Cubinho, que está também no canal Freak Show e anda para aí nas só Spotify e merdas dessas. Para terminar, ouvimos um pequeno excerto do filme do Eric Do Andre. Eric Andre, ok. Recordo-me o nome do filme. Bad Trip. Bad Trip, exatamente, que está disponível na Netflix. Muito obrigado Não vão daqui. por teres vindo e Obrigado, opa. foi um grande prazer, já que não dás muitas conversas. Disseste tudo nesta, portanto, ouçam esta. Disse tudo. Não, Disseste agora tudo. só para ir daqui a 7 anos é que É volta a sair preciso, um não é? podcast. Pronto, Sim, sim. e já sabes Está em qual, despachado. não é? O Humor à primeira vez. Não, se Tá existir combinado. ainda. Combinado, pá. Fica aqui o acordo. A gente já não assina está por isso. escrito, mas está aqui gravado. Bolinho, muito obrigado, a sério. Obrigado. Um prazer. We're going back to Florida right now. Trina's on our ass, and look, I can't do this shit, man. We gotta take the car back. Bud, stop living your life in fear of your sister, man. You're not crazy, Trina. She's gonna fucking kill us. You need to stand up to your sister for once, man. Going back to Florida, all right? Going to New York. No. Come on, I gotta see Maria. Oh, shit. Fucking asshole. Let's sit down. Let's sit down. We gotta get to New York. Let's sit down. We're never getting to New York now. What the fuck you did? Maybe we can get somebody to help us fix it. We get back on the road and we get to New York. New York? You know something, man? You ain't a real friend. Real friends wouldn't do shit like this. You're an idiot, man. I'm done, you bitch. Hey, I'm done with you. Don't get the fuck away from me. Hey, man, come on, bro. Chill out. Hey, you take a seat, man. Yeah, you Chill take out, a man. seat, Hey, bud. Hey, you Listen take a to seat him. as well. Y'all need to talk this shit out, man. Listen to him. Listen, you shut the fuck up. That's my sister's car, man. I I told know. you this was gonna happen. See? You ain't listen. And if we wait until the police come, we going to jail. No. That's a stolen car.
Acompanha-nos no Instagram, o Bolinha Nunes em bolinha_j_nunes, o podcast em Humor à Primeira Vista, eu em Gustavo Rito Carvalho e a Freak Show em Freak Show Prods com Z. A produção, edição, pós-produção de áudio e apresentação são feitas por mim, as fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes, jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista com voz do Tiago Filipe e do Rui Mirama. Ilustrações do Nuno Amaral, logótipo do Nuno Amaral e da Vanessa Garcia. Obrigado por ouvires, estou aqui quinzenalmente às quintas, até um dia.